A substância da vida humana é a sua história, né? Então, a substância da vida de cada um de nós é a nossa história. E a história, ela precisa começar, certo? E o começo da história de cada um de nós é comum a todos nós, que é um homem e uma mulher que se unem e dão origem a uma nova vida. Então, isso é comum a todos nós. Talvez essa fundação tenha sido conturbada, talvez tenha sido uma gravidez na adolescência, talvez tenha sido fruto de coisas horríveis como uma violação, algo do tipo, ou de apenas uma noite, mas é fruto dessa junção entre o homem e uma mulher. Esse é o mito fundacional de todos nós. O mito fundacional é aquele que descreve a nossa origem, a nossa criação, e ele deve ser inteiro e sólido. Então, o início é muito importante. Os alicerces, eles são fundamentais. E a gente precisa ter na nossa cabeça que a história que começou a ser escrita pela união entre o homem e uma mulher, ela só acaba de ser escrita no fim. Parece redundante, mas de fato ela acaba no fim. Então, a nossa vida, a substância da nossa vida é a nossa história, ou seja, não é algo material. Então, a gente é capaz de ressignificar tudo com uma fundação de fato real, né? De que a gente não está no mundo por acaso, né? A gente não está no mundo porque aconteceu, fruto de algo que eu não sei nem de onde veio. A gente está no mundo porque alguém, com A maiúsculo, quis que a gente fizesse parte desse mundo, que a gente estivesse nesse mundo, na nossa cultura, nessa história, nesse momento da vida, nessa circunstância familiar, nessa circunstância fundacional, e quis que a gente estivesse lá, e conta com a nossa vida íntegra e uma vida entregue nessa circunstância. Então, de fato, a gente não é importante pelas coisas que a gente faz, mas pelo que de fato a gente é. Então, a gente não é tão importante pelo que de fato a gente é, que a gente é mantido na existência independente da nossa vontade. A gente só acaba quando algo externo a nós permite o nosso fim. Então a gente tem que ter a certeza disso, pessoalmente, em relação aos nossos filhos, que tanto nós quanto eles estão aqui porque algo muito grande quis que nós e eles estivessem aqui, e que a nossa vida tem um valor incomensurável. E esse é o nosso verdadeiro mito fundacional. Então, obviamente que o ambiente familiar, ele vai alimentar isso. Um bom ambiente familiar vai alimentar isso. No entanto, pessoas que não tiveram e não têm um bom ambiente familiar, que não têm essa possibilidade de ter esse ambiente familiar por diversas circunstâncias, ou que não conseguiram criar ainda esse ambiente familiar, não deixam de ter a sua importância, e é muito importante que a gente passe isso aos nossos filhos. Eles são importantes em si mesmos. Eles são importantes pelo que eles são. Eles foram pessoalmente escolhidos, quer com saúde, quer com doença, quer louro, quer moreno, quer negro, quer branco, quer alto, quer baixo, quer, enfim, com qualquer impulso, mais difícil, mais fácil, né? Então, isso, essas pessoas foram de fato escolhidas para estar na existência, e elas têm uma missão muito própria. Essa missão é nós, quanto pais, que fazemos parte do pontapé dessa história, a gente tem um papel muito importante nisso tudo. Nós estamos começando a escrever essa história. Então, a maneira como essa história começa, ela depende muito de nós.
o desenrolar dessa história depende de nós e da liberdade de cada um dos nossos filhos, de como eles usaram essa liberdade. E depende de nós como eles foram educados para utilizar essa liberdade, né? Então a gente tem um papel muito importante nisso.